uma jovem moradora de Jalisco, no México, compartilhou um vídeo intrigante capturado pelas câmeras de segurança da sua casa. Segundo ela, desde muito nova, tem uma sensibilidade incomum ao paranormal e vive presenciando coisas que a maioria das pessoas jamais vê. Certa noite, enquanto tudo parecia tranquilo, um movimento inesperado foi detectado pelas câmeras do lado de fora de sua casa. Pouco depois, uma notificação chegou em seu celular. O que ela viu a seguir foi simplesmente perturbador. A gravação mostra uma pequena figura escura, atravessando a neblina da direita para a esquerda. Ela parece deslizar pelo quintal como uma sombra viva, e então, simplesmente desaparece no nada. Assim que termina de atravessar o campo de visão, a entidade se esconde atrás de um arbusto e nunca mais é vista. Mas o que exatamente era aquilo? Uma presença sobrenatural ou algo ainda mais sombrio e sorrateiro? Já no próximo caso, o autor do vídeo, conhecido como MCN2Blue, compartilhou uma gravação que aconteceu exatamente no momento em que ele instalava câmeras de segurança em sua própria casa. Ele decidiu espalhar essas câmeras por vários cômodos, depois de presenciar uma série de acontecimentos inexplicáveis. Mas o que ele não imaginava era que uma dessas câmeras, posicionada justamente no quarto do irmão, capturaria algo que não deveria estar lá. Em questão de segundos, uma figura fantasmagórica se manifesta ao lado do jovem. E se você prestar atenção nos movimentos sutis, vai notar algo ainda mais perturbador. A entidade parece sussurrar algo diretamente no ouvido dele. O mais curioso é que o rapaz não reage de forma alguma, não nota a presença, não se vira, não demonstra desconforto, absolutamente nada. Como se aquilo simplesmente não existisse para ele. Mas e para nós que estamos assistindo? O que exatamente estamos vendo aqui? Seria apenas uma ilusão, um truque da mente, ou uma presença espiritual real? Ou talvez algo ainda mais poderoso, mais obscuro, mais antigo? A mulher que aparece neste vídeo estava em estado terminal. Segundo os médicos, já não havia mais esperança. A recomendação? Que sua filha a levasse para casa e cuidasse dela o melhor que pudesse nos dias que ainda restavam. Ela passou a ser monitorada constantemente por um aparelho similar ao usado em recém-nascidos, um monitor de sinais vitais. Foi aí que algo totalmente inesperado aconteceu. Certo dia, a filha percebeu algo estranho no visor do monitor. It's like something touching her. Uma anomalia branca apareceu na tela, e não era qualquer distorção. Era a forma de uma mão, uma espécie de figura translúcida, esbranquiçada, que claramente se aproximava da mulher, e parecia tocar seu ombro. O mais intrigante é que a mulher parece sentir aquela presença. Ela olha diretamente na direção da figura, como se soubesse que havia alguém ali com ela. Alguns acreditam que se tratava de um espírito de um parente, vindo buscá-la. Outros sugerem que poderia ser um anjo, uma entidade de luz, prestes a conduzi-la em paz. Há ainda quem diga que foi apenas uma anomalia do ar, uma coincidência que assumiu uma forma familiar, uma mão estendida tentando alcançá-la. E você?
o que acha que foi aquilo. Nos últimos anos, a internet foi invadida por uma verdadeira avalanche de vídeos, mostrando animais se comportando de maneiras, digamos, estranhamente humanas. Cães que aparentemente falam, gatos que parecem possessos e até criaturas que de alguma forma inexplicável agem como se fossem muito mais conscientes do que deveriam. E hoje trago para você um episódio especial. Começamos com esse primeiro clipe, que é simplesmente de arrepiar. Um grupo de homens se aventurava em uma típica exploração urbana dentro de um edifício completamente abandonado. Eles estavam preparados para encontrar qualquer coisa. Pichações, restos de móveis velhos, talvez até algum morador de rua, mas o que eles nunca poderiam imaginar é que seriam observados por algo que parecia ser um skinwalker rondando o local. A criatura estava lá, silenciosa e imóvel, observando-os das alturas da construção, como um predador que estuda sua presa. Mas não para por aí. Agora trago um caso ainda mais peculiar. O dono de um cachorro jura de pé juntos que, depois de uma certa noite, começou a notar um comportamento extremamente estranho no seu animal de estimação. Era bem cedo, aquele horário clássico, onde dizem, o véu entre os mundos está mais fino. Ele decidiu simplesmente descer para beber água, como qualquer um faria. Mas mal sabia ele que ao fazer isso acabaria testemunhando algo que mudaria sua vida para sempre. Desde aquela noite fatídica, o dono afirma com todas as letras que passou a ver seu cachorro se levantar sobre duas pernas de uma maneira simplesmente aterrorizante. Ele conta que naquele momento ficou paralisado, com a sensação esmagadora de que o que estava diante dele não era mais seu animal de estimação, mas talvez uma entidade sobrenatural. Seria possível que ele tivesse ali, cara a cara com um verdadeiro skinwalker? Agora, imaginem a cena. Você está sozinho, no meio da madrugada, e de repente ouve um som peculiar vindo de outro cômodo. Sua curiosidade fala mais alto. Você decide levantar e investigar, mas o que encontra simplesmente te deixa sem palavras. Foi exatamente isso que aconteceu com esse dono. Mesmo sentindo um terror indescritível, ele fez um impensável. Pegou o celular e começou a gravar tudo o que conseguia capturar. E o que foi registrado, olha, vai realmente te deixar arrepiado. E ainda tem mais. Diversos usuários começaram a sugerir uma solução clássica, mas extremamente controversa: colocar o cachorro dentro de um círculo de sal. Afinal, de acordo com antigas crenças, os skinwalkers, essas criaturas sinistras e misteriosas, não conseguem atravessar esse tipo de barreira sagrada. Prende la luz, soy. Prende la luz. Prende la luz. O jovem, completamente desesperado por respostas, resolveu aceitar o desafio, mas o que aconteceu a seguir não trouxe o alívio que ele esperava. Pelo contrário, só fez nascer ainda mais dúvidas sobre quem ou o que era de fato o seu animal de estimação. O teste é simples, disse ele, já com a voz trêmula e os olhos fixos no cão. Se o cachorro sair do círculo tranquilo, ele não é um skinwalker. Mas se ele não sair, então temos um grande problema. Com as mãos nervosas, ele fez cuidadosamente o círculo de sal e colocou seu cão bem no meio. Os segundos começaram a passar, lentos, angustiantes. Já se passaram 10 segundos e estou começando a ficar com medo, confessou, com a respiração ofegante, enquanto observava o animal completamente parado e imóvel, como se estivesse preso ali por uma força invisível. O cachorro nem sequer tentava cruzar o círculo, como se, de alguma forma, soubesse que aquilo era uma barreira que ele não poderia, ou não deveria, atravessar. Enquanto essa cena angustiante se desenrolava, em outro ponto do mapa, um grupo de amigos se aventurava em um lugar isolado, aparentemente buscando apenas diversão e adrenalina, mas acabaram encontrando algo que jamais poderiam ter previsto. Estavam filmando tranquilamente, rindo e brincando, quando, sem perceber, capturaram algo no vídeo. Mais tarde, ao reverem as imagens, todos ficaram absolutamente aterrorizados. Uma figura enorme, bizarra, surgia das sombras, bem ao fundo, como se estivesse observando silenciosamente, aguardando.
Aquela coisa parecia ter saído de outro mundo, uma entidade de presença sufocante, e para muitos a explicação era óbvia. Só podia ser um skinwalker rondando o grupo naquela noite escura e silenciosa. E os relatos não param por aí. Em mais um vídeo assustador que viralizou, um jovem decidiu testar seu próprio cachorro chamado Mel. A ideia era simples: pedir para ele executar alguns truques. Nada demais, certo? Senta, vira, deita, disse o dono casualmente. Para o choque absoluto dele, Mel obedeceu a todos os comandos com uma perfeição impressionante. O detalhe mais aterrador, o jovem afirmou, desesperado: meu cachorro nunca aprendeu a fazer isso. Lay down. You're not my dog. My dog don't know how to do no fucking trick. The fuck? Call 911. Hey! Somebody! O susto foi tão grande que ele gritou: Você não é o meu cachorro. Não sabe fazer esses truques. Meu Deus, liga pro 911. O rapaz estava visivelmente abalado, sem conseguir entender o que tinha acabado de presenciar. No dia seguinte, decidido a acabar de vez com as dúvidas, ele tentou outra abordagem, querendo confirmar se Meryl poderia realmente ser um skinwalker. O que ele conseguiu filmar foi ainda mais perturbador. Lights on. Go. Lights out. Lights on. Lights out. Lights on. E com certeza te fará repensar tudo o que você acredita saber sobre os animais de estimação. Mas não acabou. Em outro relato que gela a espinha, um casal que estava tranquilamente em casa começou a ouvir gritos aterrorizantes vindos das redondezas de sua propriedade. Eram gritos de socorro, agudos e desesperados, que pareciam implorar por ajuda. Tomados pela preocupação, saíram para investigar e logo avistaram uma figura parada, relativamente próxima à casa. It's a naked man. Hello? Are you okay? Can we help you? Aproximaram-se e perguntaram, com um misto de temor e compaixão: você está bem? Precisa de ajuda? Mas a figura não respondeu. Hello? Ela simplesmente ficou lá, imóvel, como se não fosse humana, ou sequer estivesse viva. It's gotta be a skinwalker. It's the only explanation. O homem, que já começava a sentir um frio percorrer sua espinha, logo desconfiou. Aquilo parecia mais uma armadilha do que um pedido genuíno de socorro. E aos poucos, a terrível suspeita foi tomando forma em sua mente. Well, we could test to see if it's a skinwalker. You sure you really want to do that? So we're going back after. What we have to do is whistle. I heard whistling to them is like the worst thing you could do. What? Yeah, I don't know why. Skinwalker logic is still weird to me. It is. Should we try it? I can't listen to you listen. I can try. Isso pode ser um skinwalker. E o que aconteceu depois só confirmou os piores temores. De repente a figura assobiou. Um assobio seco, sinistro, metálico. Quem conhece as lendas sabe, nunca, jamais, se deve responder a um assobio vindo de um skinwalker. É o erro fatal, o convite para o fim. Em pânico, o casal começou a gritar: não tem como, isso é bizarro. E então, sem pensar duas vezes, eles correram desesperadamente, fugindo daquele lugar e daquela entidade que parecia disposta a atraí-los para uma armadilha fatal. Na Indonésia, um segurança noturno conhecido como Sneaky Camper compartilhou uma gravação ainda mais bizarra. Ele patrulha regularmente um parque isolado e, segundo seu relato, todas as sextas-feiras, no fim da noite, algo estranho acontece. Enquanto monitora as câmeras, ele percebe um movimento incomum. Algo se aproxima, surge do nada, e então ele gira a câmera para nos dar uma visão mais clara. É nesse momento que vemos, no exato local onde não havia absolutamente nada, uma figura aparece. Mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua penunggu yang ada di sini, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua penunggu yang ada di sini, tiba-tiba nggak bisa gerak. Buat semua penunggu yang ada di sini, gerak sendiri. Melek nggak?
Ini kenapa ya? Buat semua penunggu yang ada di sini, tolong mendekat. Como se tivesse sido invocada do ar. Muitos acreditam que se trata de uma aparição paranormal. Outros têm ainda mais certeza. Seria um kuntilanak, uma figura lendária do folclore indonésio. Algo que para nós seria equivalente a uma bruxa espectral, mas será mesmo? O próximo vídeo foi compartilhado pelo canal Kochi Yui. O autor original não é conhecido, mas sabemos que a filmagem foi feita em algum ponto remoto da gelada Sibéria. Nas imagens, vemos um homem caminhando sozinho no meio da noite, em uma paisagem desolada. Ele procura por algo fora de casa. Talvez algum ruído estranho que ouviu, ou apenas aquela inquietação que insiste em dizer que há algo observando. Побольше снять с этого. Какие-то услышал звуки. De repente, ele vira a câmera para uma cabana antiga, quase invisível na escuridão. E é ali que tudo acontece. Por apenas um instante, uma figura aparece atrás da cabana, rápida demais para ser reconhecida, mas nítida o suficiente para saber que algo estava lá. O homem não percebeu na hora, só mais tarde, ao revisar as imagens. E quando ele viu, o choque foi imediato. O que era aquilo? Um ser de outro mundo? Uma manifestação sobrenatural? Ou uma entidade que habita os cantos mais esquecidos da Sibéria? Por fim, um vídeo que está viralizando no TikTok, sem contexto, sem localização exata. Apenas uma gravação curta, mas carregada de mistério. Se for real, estamos olhando para mais uma prova de que não estamos sozinhos. Olhe com atenção. Uma cadeira de balanço começa a se mover sozinha, no meio da sala. Mas o que realmente causa arrepios é o que aparece logo em seguida. Quando a pessoa que está filmando vira a câmera em direção à TV, vemos algo que não deveria estar ali. A imagem de uma garotinha sombria, balançando calmamente. Não dá para distinguir seu rosto. Ela não tem cores nem traços claros. É uma silhueta escura, mas sua forma é inconfundível. Uma criança pequena. Se você olhar com atenção, verá que a transição do vídeo não tem cortes. A gravação segue contínua quando a câmera vira, o que torna tudo ainda mais inquietante. Pena que o vídeo é tão curto, não há mais informações sobre esse evento, mas parece sim ser um caso real de manifestação paranormal. E você, o que acha que foi isso? Esse vídeo foi publicado pelo canal Chase Darkness e o clima sombrio não para por aí. Em outro vídeo do canal, exploradores misteriosos se aventuram em uma casa com aparência assustadora no meio da noite. O local? Um lugar isolado, cercado por mata fechada, longe de qualquer área urbana. Mas essa não era a primeira vez que eles iam até lá. Em uma visita anterior, haviam explorado os arredores durante o dia e relataram um encontro bizarro com alguém que descreveram como um ocultista, talvez até um adepto de práticas satânicas. Foi esse encontro estranho que motivou a volta. Desta vez, à noite, a missão? Tentar entrar na casa misteriosa, onde supostamente rituais sombrios são realizados. Oh my god, look. Yo. These little statues. It's like the demonic statues.
yo, you guys know anything about this, let me know. There's something, I heard a whistle. Por fora, tudo parecia calmo. Silêncio absoluto. Mas assim que se aproximam da entrada, meu Deus, olhe isso. Estátuas. Estátuas demoníacas, com expressões distorcidas e detalhes macabros, adornavam a entrada da casa. Mesmo com todos os alertas e a atmosfera opressora, o explorador decide seguir em frente. Ele entra no local, e talvez esse tenha sido o maior erro da noite, porque o que acontece em seguida é ainda mais perturbador. Neste ponto, qualquer pessoa sã teria corrido dali. O que foi visto, e levando em conta a história daquele lugar, indicava claramente que havia algo demoníaco ali dentro. Se era uma entidade sobrenatural ou alguém envolvido com rituais ocultistas, é impossível dizer com certeza, mas o explorador segue firme. E alguns minutos depois, a câmera capta algo bizarro. Oh my God. I'm gonna go up this auto. I don't know if you see it, but it's actually somebody up there. One's probably looking for something. Oh, look right there. No way. I don't think he saw me. Oh, he's speaking now. Nah, chill, bro. That's not human, bro. That is not human. It's like a bird face. Espera, você viu isso? Tem alguém se levantando ali. Parece estar procurando por alguma coisa. Olha bem, ali no canto. Não, do jeito que se move, isso não parece humano. E sinceramente, talvez não seja. Alguns acreditam que eram membros de um culto, talvez em busca do próprio explorador. Mas ele conseguiu se esconder a tempo e captou algo ainda mais sinistro. Segundo o seu relato, o que apareceu ali, na janela, definitivamente não era humano. B.R. Barfa é um conhecido entusiasta do sobrenatural. Junto com sua equipe, ele decidiu investigar um hospital abandonado que, segundo relatos, está completamente amaldiçoado. Antes mesmo de entrarem, eles realizaram um ritual de proteção. E foi uma boa ideia, porque tudo que eles viveram ali dentro foi fora do comum. Uy, me movieron esa silla. Sí. Entonces, ¿quieres que yo me vaya? Voy a firmar la silla porque van a decir que es hilos, ¿no? $10. Apagaron la luz, 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 apagaron la luz. Felipe. Hola. Gonorrea, 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 gonorrea.
Se me puso la piel de gallina parica. Ay, jue puta. ¿Y eso dónde sale? Todo está bien, están escuchando ruidos también acá abajo. Nada está bien. Aquí me están azotando, me están prendiendo las luces de las habitaciones y tirándome camillas. No, Felipe, si es que el sitio está completamente abandonado, como le digo, allá en esa bala no hay luz, no hay luz. Me acaban de cerrar una puerta. Voy a entrar a la puerta que me cerraron. No. No me... Uy. ¡Jueputa! 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 Oscar. ¿Qué pasó? Marica, había un niño, huevón. Logo no início da gravação, uma cadeira se movimenta sozinha. Barfa tenta brincar com a situação, dizendo: "Querem que eu sente na cadeira? Não sei não." De repente as luzes se apagam. Alguém grita: "Mãe!" Apagaram as luzes, desligaram tudo. E então, o caos começa. Batidas, estalos, portas se fechando sozinhas, carrinhos hospitalares sendo jogados de um lado para o outro, as luzes dos quartos acendendo e apagando sem ninguém por perto. E aí vem a parte mais assustadora. Em meio à escuridão, Barfa vê uma criança estranha correndo pelo corredor. Ela desaparece antes que alguém possa alcançá-la. "Tinha uma criança aqui", ele diz nervoso. "Eu vi." Não era imaginação. Risos bizarros ecoam pelos corredores, portas batem, objetos se arrastam sozinhos. E o mais chocante, eles conseguiram capturar a imagem de uma criança em uma das salas. E aí, você teria coragem de assistir tudo isso sozinho no escuro? Se algum desses encontros te arrepiou, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esses casos perturbadores direto para você. E se você gosta de mergulhar no inexplicável, se inscreva agora e ative o sininho, porque aqui o mistério nunca dorme. Tem alguma sugestão de vídeo ou já viveu algo estranho? Comenta aqui embaixo. Quem sabe o seu relato não aparece por aqui em breve. E lembre-se, nem tudo que a câmera capta deveria ser visto. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem.